Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Desculpa o atraso, o programa de que eu escrevo o PDF atualizou e mudou as configurações. Ontem é muito triste, me deixa descontente. Boa noite, Letícia. Boa noite, Daniela. Feliz véspera da véspera de Natal para você também. Pode falar que é feliz véspera ao quadrado de Natal. Boa noite, João. Boa noite, Giovana. Boa noite, Samuel. Boa noite, Maria Paula. Então, gente, como eu disse, o programa atualizou e ele mudou algumas configurações que eu não gostei, e uma delas que agora o texto é corrido. Eu não gostei disso. A gente não tem tempo de acertar isso agora, aí depois eu tento mudar. Espero que consiga, né? Espero que não seja agora um padrão do programa. Bem, então antes de começarmos, gente, alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar? Alguém aceita café? Sem açúcar? Excesso agora, depois da aula. Sem açúcar, não? É... Você vai chegar lá, Daniela. Eu aprendi um truque, você põe um pouquinho de sal, aí tira o amargor do café, aí você pode aproveitar a bebida sem açúcar. Olha só. Mas é um pouquinho. Então vamos lá, gente. Na última aula, nós aprendemos a trabalhar com funções implícitas, em particular, derivação implícita. O que era isso? Ah, da minha também não. Então nós tínhamos uma expressão, uma igualdade, em que era muito difícil isolar o y ou até impossível. Por exemplo, podemos olhar para x ao quadrado mais x à quarta, x à quinta, vou aumentar um pouquinho, x à quinta mais y à sexta mais y ao quadrado mais y igual a, vamos complicar mais um pouquinho, seno y. Isolar o y aqui é muito difícil. Apesar disso, nós aprendemos a calcular a derivada dessa função implícita utilizando a derivação implícita. Bastava aplicar quem? A regra da cadeia, que nesse caso ficava como? Derivando em relação a x, d dx. Vamos até aqui copiar e colar para ficar mais rapidinho. Opa, já temos o sinal de igual aqui. Então, como é que ficava? Derivando em relação a x, 2x mais 5x à quarta mais 6y à quinta y' mais 2y, y' mais y' igual a cosseno de y vezes y'. Aí, a partir daí, nós conseguimos, depois de uma certa continha, isolar o y'. Isso era possível. Tudo bem até aí? Então, hoje nós vamos aplicar essa ideia em alguns problemas que, em geral, envolvem geometria, que são as chamadas taxas relacionadas. Então, qual é a situação aqui?
nós temos duas funções. Uma função f, que depende de t, e uma função g, que também depende de t. Em geral, nós podemos pensar que esse t aqui representa o tempo. Então, x é uma posição de uma partícula no instante t, e y a posição de uma partícula no instante t. E você pode pensar que é referente ao eixo x, referente ao eixo y. Ora, as derivadas dessas funções, x e y, quem é a derivada? X', y' ou dx dt, dy dt. As derivadas nós podemos interpretar como taxas de variação. Como assim, Daniel? Ora, vamos supor, eu vou olhar só para a primeira função, x. X é uma função que depende de t. Então, x... Vou colocar aqui do ladinho, peraí. X é uma função que, na verdade, depende de t. Se esse x representa a posição de um certo objeto no instante t, x' representa a derivada. X' de t, que é dx dt, é a derivada. Perdão, é a derivada não, é a velocidade. Ora, se eu derivar mais uma vez, x duas linhas de t, ou d2x dt2, a derivada de segunda ordem, a função é a posição, a derivada primeira é a velocidade, a derivada segunda é a aceleração. Isso não é necessariamente algo novo para vocês. Deixa eu dar um exemplo aqui. Com certeza, no ensino médio, vocês se depararam com a seguinte expressão, ou bem parecida com ela. X é igual a x0 mais v0t mais meio de AT2. Dependendo do livro que você usou, alguns escrevem S em vez de X, mas a expressão é essa. É a posição de uma partícula em movimento uniformemente variado. Lembram disso? Uhum. Vamos derivar essa equação. Deixa eu só passar isso aqui um pouquinho para o lado direito, para lembrar que esse x depende de t. É um x de t. Opa! Então, quem vai ser a derivada? Vamos ver. Derivando x' de t. Quem é? Derivada de x0. x0 é uma constante, morreu. 0. V0t. V0 é constante. Repito. Derivada de t em relação a t, 1. V0 vezes 1, V0. Mais meio vezes a é constante. Repito. Derivada de t ao quadrado em relação a t, 2t. 2 cancela com 2. Então, nós temos que V0 V0 mais AT. O que é isso? Velocidade. Exatamente como escrevi aqui. Então, a derivada primeira, eu posso interpretar como a velocidade, até escrever assim, né? Igual a V. E se eu derivar de novo? Vamos lá. X duas linhas. Derivada de V0. Opa. Vou escrever assim, peraí.
Eu vou derivar, então, a derivada segunda ou V'. Derivada de V0 é zero, porque V0 é uma constante. Derivada de AT em relação a T é o próprio A, que é a aceleração. Então, de certa maneira, você já trabalhava lá no ensino médio com derivada primeira e derivada segunda. Só não sabia disso. Acontece. Tudo bem até aí? Por que nós podemos pensar que a derivada primeira é uma taxa de variação e se x é uma posição, essa taxa de variação é a velocidade? É verdade. Você pode pensar assim, Daniel. Só que um detalhe importante, olha só. HD mental não tem capacidade máxima. Sempre cabe mais. Sim, claro. Eu falei o seguinte, que taxa de variação, podemos interpretar a derivada como uma taxa de variação. No caso em que a função original é uma posição, a derivada é a velocidade. Foi isso que eu disse. Se sua função original fosse uma velocidade, a derivada seria a aceleração. Vamos supor, vou mudar aqui só um pouquinho. Vamos supor que em vez de posição, a nossa função original fosse temperatura. E esse tzinho aqui continua sendo a variável temporal. Então, a derivada primeira é a variação da temperatura em relação ao tempo, o quanto ela muda a cada instante. Para isso, infelizmente, não tem nome. Sim, você pode derivar. Você tem até um nome próprio para isso, mas aí não entra no nosso curso. O nome, salvo engano, só tem em inglês. Então, a gente não precisa saber o nome da derivada da aceleração aqui para a gente, tá bom? Então, derivada, do ponto de vista geométrico, nós interpretamos como a inclinação da reta tangente. De um ponto de vista mais analítico ou algébrico, a derivada é a taxa de variação da função, o quanto ela está mudando. Tá bom? Como nós vimos na última aula, nós podemos ter igualdades, pointer, que nem sempre conseguimos isolar o x ou o y. Aqui temos até um outro exemplo. Ó. X² menos y3 menos 2x mais 7y mais 3 igual a zero. Nessa equação, o x varia com t, é uma função de t, e o y é uma função de t. Então, tanto x quanto y são funções da mesma variável t. Significa que eu posso fazer o quê? Derivar essa equação em relação a t. Como é que vai ficar nesse caso? Tem um slide vazio aqui. Desculpa, agora não vai para a direita, tem que descer. Vamos derivar, espera colocar assim. Ó. A única vantagem que tem é essa. Vou copiar aqui a equação. X² menos y3 menos 2x mais 7y mais 3 igual a zero. Isso é. Então, a gente vai derivar em relação a t. Então, como é que eu derivo em relação a t? Eu derivo o lado esquerdo e derivo o lado direito. Então, derivo esquerdo
derivo o direito. Ah, mas derivada de constante é zero, né? Então, esse aqui já até podemos completar. Derivada de zero é o próprio zero. Agora, vamos derivar o lado esquerdo. Derivada de x ao quadrado. Aqui, nós temos uma função composta. Por quê? Porque x... Vai ser chato isso. X é uma função de t que está dentro de um quadrado. O que nos ensina a regra da cadeia, deriva a função de fora, que no caso é o quadrado. Então, caio 2, repito a base, expoente menos 1, vezes a derivada da base. Como a base é x, e x muda com t, a derivada é dx dt. Pausa para reflexão. Na última aula, o y mudava com x. Agora, o x muda com uma variável t e o y muda com a variável t também. Eu derivei a primeira parcela. Opa, pointer. Vamos para a segunda. Então, menos derivada de y ao cubo, caio 3, repetimos a base, expoente menos 1. Então, 3 menos 1, 2. Vezes. Agora eu vou derivar a base em relação a t, como y. Como y muda com t, vai aparecer um dy dt. Menos 2 vezes x, derivando, 2 é constante, repito, derivada de x em relação a t, dx dt. Mais derivada de 7y, 7 é constante, repetimos, derivada de y em relação a t, dy dt. Derivada de 3, constante, 0. Então, isso aqui é igual a 0. Nota que nós temos uma igualdade que envolve y' e envolve x'. Uma igualdade é uma relação entre grandezas. Eu estou relacionando x' com y'. Estou relacionando taxas de variação. Por isso são chamadas taxas relacionadas. Se eu conheço dx dt, deixa eu marcar aqui primeiro. Se eu conhecer o valor de dx dt, eu consigo achar dy dt. Se eu conhecer dy dt, eu consigo achar dx dt. A partir de uma taxa, encontro a outra. Taxas relacionadas. Então, um tempinho para vocês. É muito chato o programa assim, só com a tela descendo, sabia? Que ela não fica centralizada de boa. Não fica tão legal. Pronto. Então, esse é o nosso objetivo. Na aula de hoje, não no curso. O curso é muito mais que isso. Nosso objetivo é criar uma relação entre variáveis, no caso aqui, x e y, derivar essa relação para que, conhecendo uma das taxas, eu consiga encontrar a outra. E como nós veremos, muitos problemas desse tipo trabalham com geometria. De certa maneira, são problemas chamados de modelagem. Você tem um enunciado, você tem que transformar o enunciado em matematiquês e depois resolver a conta, tá bom? Isso é chamado processo de modelagem. Vamos pegar um exemplo. Ó, chat. Vamos ver.
eu ver se consigo centralizar aqui. Foi, mais ou menos, né? Então, você tem que entender o problema. Não tenta dar um tapa no problema, que ele vai agitar outro. Primeiro, lê o problema, interpreta o que ele está descrevendo para você, depois tenta resolvê-lo. Vamos com calma. Então, uma escada de 6 metros está apoiada em uma parede vertical. Primeiro eu vou ler o enunciado, depois a gente vai ler o enunciado passo a passo e montando o problema. Se a base da escada começa a deslizar horizontalmente à razão de meio metro por segundo, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando está a 4 metros do solo? Então, vocês conseguiram ter uma ideia do que está acontecendo? Não as fórmulas matemáticas, mas a situação física que está descrevendo. Eu tenho uma escada apoiada em uma parede e o pé da escada está escorregando. Então, a escada está caindo. Vocês concordam comigo que é mais ou menos esse enunciado? Agora vamos pegar as sutilezas do enunciado, que tem algumas aí. Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Ora, se a parede é vertical, significa o quê? Que ela forma 90 graus com o chão. Esse nosso chão ele é contínuo, né? Então tá aqui o chão. Acho que eu exagerei no chão, ele precisa ser um pouquinho menor. Pronto. E temos uma parede, vertical. Tá mais ou menos na vertical, né? Exato, é um triângulo retângulo. Então, vamos desenhar essa escada aí. Desenhei a escada. Pronto. E essa escada tem 6 metros de comprimento. Pronto, tá aí. Ora, se eu pensar no triângulo retângulo, qual lado dele está fixo? Cateto ou hipotenusa? Tem certeza? Hipotenusa. Nota que a escada, como ela está oposta ao ângulo reto, ela é hipotenusa. Como a escada vale 6, ela está fixa. Eu vou tentar. Conforme, olha só, esse ponto, eu posso já desenhar aqui, olha só. Opa. Vou pegar esse mesmo comprimento 6 aqui. Ah, peraí, mudei o comprimento. Pronto. Ó, dei uma inclinada nele, ó. O comprimento continua sendo igual, mas gerei um novo triângulo retângulo. Novos catetos, mesma hipotenusa. Ok? O cateto, por exemplo, aqui de baixo, ele era esse pouquinho, aumentou. Esse cateto aqui, que era grandão, diminuiu. Vou até mudar aqui de cor. Então, exatamente o que eu fiz aqui é o que está acontecendo no nosso problema. Espera aí. Enquanto a base, né, o pé da escada, está deslizando, no meu desenho está deslizando para a direita, o topo da escada, como ela tem sempre comprimento 6, está descendo. Ok? Tudo bem até aí? Então, esse cara aqui vai descer, enquanto esse aqui vai para a direita.
Bem, imagina que essa escada está descendo e você tira uma foto em algum instante. Digamos que é no instante exatamente quando a escada coincide com esse meu traço amarelo. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Ora, o topo da escada vai estar a uma certa distância, digamos, né, como aqui é o eixo vertical, uma parede vertical, vou dizer que esse tamanho aqui vale y. É um certo tamanho y. E essa distância aqui horizontal eu vou chamar de x. Se eu tirar a foto em algum outro instante, eu vou ter, por exemplo, um novo tamanho y, um novo tamanho x. Em outro instante, um novo tamanho y, um novo tamanho x. Então, esses comprimentos x e y mudam com o tempo. Opa, esse x, na verdade, é uma função do tempo, uma função de t, e esse y é também uma função de t. Para cada instante t, eu tenho um comprimento x e um comprimento y. Tudo bem até aí? Porém, não importa em qual instante tempo t você tire a foto, como sempre você tem um triângulo retângulo, o comprimento x ao quadrado mais o comprimento y ao quadrado sempre vale quanto? Quase. O que você esqueceu, Daniela? Isso aí, Giovana. 6 ao quadrado, 36. Pelo teorema de Pitágoras. Para qualquer instante t, temos x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Dá um tempinho para vocês. Nota que isso aqui, essas informações todas, eu só tirei da primeira frase do enunciado. Na verdade, é um pouquinho mais, né? Eu já usei o fato que ela começa a deslizar. Tá, então eu fui mais ou menos até aqui. Começa a deslizar horizontalmente. Agora vamos pensar um pouco aqui. A base da escada tem uma distância x da parede vertical. E acontece que essa base aqui está deslizando a meio metro por segundo. Então, se x é essa posição aqui, e esse pontinho, essa base, está deslizando no meu desenho aqui para a direita, a meio metro por segundo, significa que esse pontinho aqui está se movendo com essa velocidade. Se eu tenho a posição e eu tenho a velocidade, qual a relação entre elas? A velocidade é a derivada da posição. X' de t, ou
dx dt é igual a 0,5 metros por segundo. Tá claro isso até aí, gente? Quando esse pontinho aqui está andando a 0,5 metro por segundo, no meu desenho para a esquerda, esse comprimento aqui vai aumentando. A cada segundo, aumenta 0,5 metro. O que o enunciado pergunta? Qual é a velocidade que o topo da escada está descendo quando essa distância aqui, entre a base e a parede, é 4 metros. Ah, desculpa, eu li errado. Desculpa, eu li errado. Qual a velocidade em que esse pontinho está descendo quando o topo da escada está a 4 metros do solo? Então, velocidade é a derivada. Se esse comprimento vale y, a velocidade vai ser quem? dy dt. Então, queremos descobrir y' ou dy dt quando y é igual a 4. Pausa para a reflexão. Vou colocar aqui, ó, quando y é igual a 4. Como é que a gente vai descobrir isso, né? Eu quero descobrir uma velocidade... Opa, desculpa, ponto errado. Eu quero descobrir uma velocidade conhecendo a outra. Eu tenho um problema de taxas relacionadas. Eu preciso encontrar uma relação que envolva x e envolva y. Eu tenho alguma relação que envolve apenas x e apenas y? Tenho. x2 mais y2 é igual a 6 ao quadrado. Não importa em que instante t estejamos, essa igualdade é sempre satisfeita. Então, eu vou derivar essa expressão, essa igualdade em relação a t. Aí não vai para a direita, né? Tá. Então, derivando implicitamente em relação a t, temos, vamos ver, nós temos x² mais y² é igual a 6 ao quadrado. Vamos derivar em relação a t. Então, temos... primeiro eu vou escrever. Derivando em relação a t. Então, derivada de x² em relação a t é 2x dx dt. Ou simplesmente x'. Vou tentar escrever x'. X' de t. Mais, derivando y², 2y vezes y' de t. Derivada de 6 ao quadrado, 0. Porque 6 ao quadrado é 36, que é uma constante. Derivada de constante, 0. O que eu já posso fazer aqui? Cancelar 2 com 2. Opa. 2, cancelo com 2. Então, nós temos y vezes y', passando para o outro lado, menos x vezes x' de t. O que nós queremos descobrir?
dy dt, ou y'. Então, eu vou isolar y'. Então, y' de t é igual a menos x dividido por y vezes x' de t. Ok, vejamos. Nós sabemos quanto vale x' de t? Sabemos. X' de t vale meio. Nós sabemos quanto vale y? Sabemos. Y vale 4. Sabemos quanto vale x? E aí, sabemos? O que vocês acham? Dá para isolar ele ali no Pitágoras e descobrir? Isso, dá para isolar ali por Pitágoras. Porque nós sabemos que o y vale 4. E essa expressão funciona para todo x e todo y, para todo instante t. Então, nós conseguimos descobrir quem é o x quando o y é igual a 4. Então, vamos fazer aqui uma linha divisória. Aqui. Então, por Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36. Mas y vale 4. Então, esse y ao quadrado é, na verdade, 16. Então, nós temos x ao quadrado mais 16 é igual a 36. X ao quadrado é igual a 36 menos 16, 20. Então, x é raiz de 20, que vai ser 2 raiz de 5. Perguntinha, aqui entra o mais ou menos ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Acho que sim, né? Porque eu estou na raiz. Isso. Como x é um comprimento, não faz sentido x ser negativo. Então, x é 2 raiz de 5. Peraí, você está falando alguma coisa, Letícia? Desculpa, eu não ouvi. Ah, tá. Ok. Então, vamos lá, vamos substituir. Então, opa. Teremos que y' é igual a menos x, que é 2 raiz de 5. O y, que vale 4. Vezes x', que é meio, não é isso? Isso, meio. Vou escrever na forma de fração, meio. Então, cancela, cancela. 2 cancela com 2. Então, y' é igual a menos raiz de 5 sobre 4, o quê? Metros por segundo. Nota que o y', ele é negativo, enquanto o x' é positivo. O que significa isso? Vamos voltar ao nosso desenho. O x', ele mostra o crescimento do comprimento x. Conforme o tempo passa, o comprimento ele vai aumentando.
Por isso que a taxa de variação ela é positiva. Enquanto o tamanho y, conforme o tempo passa, ele vai diminuindo. Por isso que a taxa de variação ela é negativa. Dá um tempinho para vocês. Olha que bonito. Que legal, né? Vou tentar centralizar aqui um pouquinho. Então, a maior dificuldade desse problema de taxas relacionadas é tentar encontrar a equação que liga as variáveis. Nem sempre isso é fácil, assim, imediato, tá? Depende muito de qual situação que você está trabalhando. Eu acho que por aqui eu consigo centralizar. Consegui. Pronto. Dá um tempinho para vocês. Respira fundo. Vamos lá? Deixa eu pegar mais um. Espera aí. Ah, não consegui colocar certinho. Pronto, melhor assim. Vou dar um tempo para vocês lerem com calma. Tenta entender qual é a geometria. É sempre bom tentar fazer um desenho. Já ficou claro qual é o... Espera aí. Já ficou claro qual é o desenho que está por trás disso? Mais um tempinho para vocês. Isso, de novo, um triângulo retângulo, verdade. Significa que todos os projetos relacionados trabalham com triângulos retângulos? Não. Mas são problemas clássicos, uma escada caindo, dois carros se movendo, ou dois barcos se movendo, dois navios se movendo. São problemas clássicos em taxas relacionadas. Então, vamos ler com calma. Dois carros iniciam o movimento partindo do mesmo ponto. Então, vou colocar esse pontinho aqui. Um viaja para o sul. O outro para o oeste. Então, vou marcar aqui. Então, eu queria tracejar. Esse cara vem para o sul e o outro vai para o oeste. Tá, mais ou menos assim. O que está escondido nessa situação aqui? Um triângulo retângulo. Ou melhor, por enquanto, o que está escondido aqui é só um ângulo reto, né? Vamos desenhar aqui um ângulo reto. Então, aqui nós temos um carrinho. E aqui nós temos um outro carrinho. Olha que legal. Que lúdico, não? Então, o carrinho que vai para o sul, eu vou chamar esse aqui de carro Azinho. Esse aqui de carro Bzinho.
Cadê? O carro que vai para o sul viaja a 45 km por hora. Então, a velocidade de Bzinho, 45 km por hora. O outro viaja a 108 km por hora. Então, opa, VA. Eu já vou ver o chat. 108 km por hora. Precisa ver não, professor, só fiz um comentário. Ah, tá, eu uso caneta. Não conseguiria fazer isso com o mouse. Nunca. Então, bom. Então, aqui taxa está crescendo a distância entre os carros 2 horas depois. Vamos pensar. Então, eles saíram do mesmo ponto. 2 horas depois, o meu carrinho A vai estar mais ou menos aqui, ó. Quanto vai valer essa distância aqui? 2 horas após ter iniciado o movimento. Ora, se ele viaja 108 km por hora, em 2 horas, 216 km. Eu vou... Então, aqui tem... Opa! 216 km. Agora, e o outro carrinho, que viaja 45 km por hora. Após 2 horas, 2 horas é importante, vou marcá-la aqui. Opa, 2 horas. Aqui. Pronto. 90 km por hora. Então, vamos supor... Isso não está em escala, tá, gente? O nosso carrinho A esteja aqui, o nosso carrinho B esteja aqui. A distância entre eles é essa reta aqui que eu acabei de tracejar. Vou chamar essa distância de H. Por que H, Daniel? Porque quando nós temos um triângulo retângulo oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Tudo bem nosso desenho por enquanto? Sim. Ora, nós queremos a taxa em que está variando, está crescendo essa distância. Se essa distância é H, a taxa vai ser H'. H', né, uma cacofonia horrível, né? Mas derivada de H, pronto. Quem é a derivada de H? Então, como é que a gente vai encontrar essa derivada de H? Precisa de uma relação que envolva essa distância e o H. Ora, são os 3 lados de um triângulo retângulo, relação pitagórica. Então, mais uma vez, por Pitágoras, nós temos, escrever assim, ó, a distância A ao quadrado mais a distância B ao quadrado é igual a H ao quadrado. Então, vamos derivar? Então, derivando em relação a T, opa. Derivando em relação a T, vai ter quem? 2 derivada de... Desculpa. 2dA vezes dA'. Mais 2dB
dB'. É igual a 2H'. Vai ser para você, Daniela. O que eu posso fazer? Cancelo 2 com 2 com 2. Ora, a derivada de dA é o VA. Que é 108. A derivada de dB é o VB, que é igual a 45. Nós queremos descobrir, só para lembrar, né? Esse cara aqui, ó. Então, para descobrir esse valor da derivada de H, precisamos conhecer dA, dA', dB, dB' e H. O dA' já temos. O dB' já temos. Quem é o dA? É a distância percorrida após 2 horas. No caso, 216. Quem é o dB? A distância percorrida pelo carro B após 2 horas. No caso, 90. E quem é o H? Vou dar um tempo para vocês descobrirem. Como é que eu vou descobrir o H? Que, no caso, é a distância após 2 horas do carro A até o carro B. Aceito sugestões. Alguém tem algum palpite? Vamos ver. Vamos lá. Bem, nós temos um triângulo retângulo, cateto 108, 45. Queremos descobrir a hipotenusa, vale Pitágoras. Então, H ao quadrado é 108 ao quadrado mais 45 ao quadrado. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. 108 vai ser 9 ao quadrado vezes 12 ao quadrado, mais 45 é 9 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tô curioso, de onde saiu 200? Ah, você tá certo, é 216. Eu que escrevi errado. Obrigado. Você tá certo, eu copiei errado. Agradecido. É que eu olhei para cá direto. Ih, peraí. Apaguei. Eu olhei para cá sem querer, como se fossem os lados. Você tá certo. Obrigado pela correção. 216 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Eu coloquei parênteses, né? Não precisava. Então, no fundo, estamos multiplicando por 2, então vai ser 4 ao quadrado vezes 9 ao quadrado vezes 12 ao quadrado. Tudo certo? Acho que sim. Mais era 45, ficou... Desculpa aqui.
Aqui é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Esse tem que eu já estou levando ao quadrado, né? Já estou escrevendo aqui. Aqui é 3. Isso. Aí aqui vai ser 3 ao quadrado também. Vezes 10 ao quadrado. Então isso aqui vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que multiplica 12 ao quadrado mais 10 ao quadrado, isso é 244. Se errar conta, vocês me falam, tá? Por favor. Então, H é 2 vezes 3. 244 é 2 vezes 12 ao quadrado. E não, tô louco. Vai dar 122. Não é isso? Falta cafeína, calma. Meia um. Tá certa a minha conta? Não vai dar um número, vai dar um número quebrado, é isso mesmo? Vai dar 2, isso. Raiz de 61. É isso mesmo? Fiz certa conta? Deixa eu ver aqui. Prof, tipo, Pode 2 falar. vezes 2 não é 144 ao invés de 200? É que 144 mais 10 ao quadrado. Eu coloquei o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado em evidência. Ficou 12 ao quadrado mais 10 ao quadrado, que é 144 mais 100, 244. Foi isso que eu fiz. Vamos ver se eu fiz certo. 2. Ah, não, errei. Calma, peraí. Opa. Isso aqui eu fiz errado. Isso vai dar muito mal, peraí. 216 por 2, 108 por 2, 94. 54 por 2, 27. Isso aqui vai dar 3 ao cubo. 2 ao quadrado, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora sim. Ah, eu estava errado, né? Então, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora o 90. Nossa, está muito errado. Deixa eu me chamar a atenção disso. Aqui. 10 ao... Opa. 10 ao quadrado. Vou aí, ó. 10 ao quadrado já é 100. Ah, não. Aqui é 90 ao quadrado. Peraí. Ih. Nossa, muito errado. Dormi aqui. Vai dar 2 vezes 3. Aí, vezes 5. Vezes 3 ao quadrado. Quarta. 2. 5 ao quadrado. Tô certo agora? Não, não. Tô dormindo ainda. Espera aí. Fazer a continha aqui. Alguma coisa está errada na minha cabeça. Ah, peraí. Aqui faltou levar ao quadrado. Tô dormindo. Aqui é 6. Aqui é 6. Aí 90. 2, 45. 3, 15. 3 vezes 5. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 5 ao quadrado. Agora sim. Dormi. Então, a gente pode fazer aqui para simplificar é colocar o 2 ao quadrado em evidência, o 3 à quarta em evidência
fica 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. É isso? Acho que sim. Acho que ele reconta agora, né? Isso aqui vai dar 5 ao quadrado, 25. 2 à quarta, 16. Mais 9. Mais 25. 169. Que é 13, né? 13 ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado, vezes 3 à quarta, vezes 13 ao quadrado, tirando a raiz, ufa, finalmente, 2 vezes 9 vezes 13. 234. Pronto. Obrigado, Daniela. Quilômetros. Depois de uma conta dessa, bobeira, né? Ufa. Então, já temos aqui 234, depois de um certo sofrimento. Então, já copiei isso aqui no próximo slide. Espera aí. Ah, não avança mais, né? Só desce. Vou tentar aqui colocar certinho. Pronto. Então, nós teremos... O 2 nós cortamos, né? Então, sobrou 216 vezes 108 mais 90 vezes 45 é igual a 234 vezes a galinha. Então, teremos que a derivada de h. Então, aqui nós teremos 2 vezes 108 ao quadrado, mais 2 vezes 45 ao quadrado, dividido por 234. Vou poupar tempo aqui, a gente vai usar logo a calculadora. Então, a nossa derivada, nesse instante t, vale... Ah, digitei errado. Não adianta saber se a calculadora se digita errado, né? Dividido por 234. É, aproximadamente... Digitei errado não, né? Ah, digitei. Desculpa aqui. Agora sim, deu um número bonitinho. 117. O que? Quilômetros por hora. O que aprendemos com isso? Não importa se o problema é fácil ou difícil, você erra a conta, né? Fica a sugestão, não erre conta. Dá um tempinho para vocês. Tudo bem até aí, gente? Nota que a nossa derivada de h é um número positivo. O que significa isso? Que a distância está aumentando, o que corresponde à nossa situação aqui, né? Conforme os garros vão para sul e oeste, a distância entre eles vai aumentando. Então, derivada positiva. Vamos para mais uma. Opa, chat. Tentar centralizar aqui mais uma vez. E... Pronto. Não, tá não.
quase isso. Então, aqui não tem teorema de Pitágoras, não tem triângulo retângulo. Então, a partícula está se movendo ao longo da curva xy igual a 14. Quando atinge o ponto 7,2, a coordenada y está decrescendo a uma taxa de 8 centímetros por segundo. Quão rápido a coordenada x do ponto está variando neste momento? Então, eu vou fazer aqui um desenho para explicar melhor o que está acontecendo aqui, mas no GeoGebra. Então, vamos abrir aqui o GeoGebra. Trazer vocês para cá. Então, o enunciado trata da curva xy, x vezes y, igual a 14. Então, pensa que nós temos uma estrada que tem este formato. E você é um jovem pontinho aqui percorrendo essa estrada. Nossa atenção vai se prender ao ponto 7,2 ou 2,7? Esqueci. 7,2. Então, vamos marcar esse ponto 7,2. Vou mudar aqui um pouquinho de cor. Pronto. Estamos nossa atenção nesse X aí. O X marca o local, não é assim? Então, esse pontinho A está percorrendo aqui, de modo que quando passa por esse pontinho, por esse X vermelho, o que o enunciado nos diz? Vamos lá procurar a informação. A coordenada y está decrescendo a uma taxa de 8 centímetros por segundo. Ora, então, voltando no GeoGebra. Aqui um pouquinho. Ah, tá perfeito. Então, a coordenada y está diminuindo a uma certa velocidade, ao passar por esse ponto, esse X vermelho. A pergunta é, qual o valor da coordenada, da variação da coordenada x? De novo, nós vamos o pontinho. A coordenada y estar decrescendo significa que o valor da coordenada y está diminuindo. De fato, né? Se eu aqui... Só uns segmentozinhos aqui. Deixa eu só facilitar a minha vida aqui. Opa! Isso. Então, anota aqui. Puxa. Espera aí, um segundinho, ajeitar aqui. Então, C vai ser 0, YV. E D vai ser XA e 0. Então, esse pontinho está diminuindo, está descendo na nossa curva, a coordenada y vai diminuindo, vai decrescendo. Enquanto a coordenada x ela está o quê? Aumentando. Ora, se a coordenada y ela está diminuindo, o que eu sei sobre
a derivada de y em relação ao tempo, ou dy dt. É positivo ou negativo? Negativo, muito bem. Agora, a coordenada x, ela está aumentando. Significa que a derivada dela, x' de t ou dx dt, é uma grandeza positiva ou negativa? Positiva? Positiva. Perfeito. Então, vou tirar um print aqui. Ótimo. Então, vamos lá na tela. Vamos trazer isso para cá. Desenho aqui. Eixo X, eixo Y. A nossa simpática curva. Está horrível. Peraí. Vou conseguir desenhar, calma. Algo mais ou menos assim. YX. Nós temos aqui um pontinho. E aqui nós temos 7,2. Mais uma vez, não está em escala. Já vou ver o chat. Ah, Letícia, você tem um pontinho aqui, ó, percorrendo essa curva aqui, e ele está descendo, a coordenada x vai aumentando. Ela é 1, baixei o ponto aqui um pouquinho. 2, 5, 6, 10, 15. O valor da coordenada x está aumentando. Se o valor de x vai aumentar, a taxa de variação dele, que é a derivada, é positivo. Tá bom? Então, nós já vimos que dy dt é negativo. E o enunciado me fala que a velocidade da coordenada y está decrescendo, ou seja, algo negativo, 8 centímetros por segundo. Então, dy dt é menos 8. A gente quer descobrir quem é dx dt. Ora, eu preciso de uma relação que envolva as grandezas x e y. Que relação é essa nesse exercício? Por nada, Letícia. Qual é a equação nesse enunciado que junta x e y? Isso. Então, nós vamos derivar x y igual a 14 em relação a t, porque x é uma função de t e y é uma função de t. Então, derivando implicitamente x y igual a 14 em relação a t. Temos vamos lá. Então, vou dar um tempinho para vocês. Quem é a derivada de x vezes y em relação a t? Como é que fica? Escreve no chat no privado, por favor. Vou dar um tempinho para vocês.
Alguém achou como é que fica a derivada? Vamos lá. Nós temos um produto, utilizamos a regra do produto. Então, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivado do segundo. Igual a derivada de 14, que é constante, 0. Ora, y vale 2. Estamos no ponto 7,2. Y vale 2. É uma cor verde. dy dt, calma, x vale 7. dx dt é o que nós queremos descobrir. Nós esperamos que seja positivo. Vamos ver se a resposta vai condizer com a nossa interpretação geométrica. dy dt menos 8. Então, nós temos... Opa. 2 dx dt é igual a 7 vezes menos 8. Passo para lá como positivo. Fica 7 vezes 8. Opa. 7 vezes 8. Cancela 2 com 2 de um lado. Perdão, cancela 2 de um lado com 8 do outro. Vou melhorar aqui um pouquinho. Fica 4. Então, 7 vezes 4, 28. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Que é positivo, como nós esperávamos. Dx dt é igual a 28, o quê? Centímetros por segundo. Não tem fim para vocês. Letícia, você tem que falar aonde? Na derivada? Então, x é uma função de t. Y é uma função de t. Então, produto de funções para derivar, regra do produto. Derivo o primeiro, repito o segundo, mais o primeiro, derivado do segundo. Essa aqui é a derivada do lado esquerdo. Regra do produto. Bom? Então, vamos para mais uma. Acontece. Então, o exercício de agora não tem a ver com as taxas relacionadas, tá? É um outro exercício. Está mais ligado à derivada mesmo. A gente tem uma certa curva
y² menos 2xy igual a 12. E eu quero a equação da reta normal à curva. Eu tenho que falar para vocês o que a gente chama de reta normal. Então, reta normal é a reta perpendicular à reta tangente. Reta tangente. Vou melhorar isso aqui um pouquinho. Eu vou desenhar aqui. Nós temos aqui o eixo X. Nós temos o eixo Y. E vou desenhar uma certa curvinha aqui. Pronto. Eu vou pegar um pontinho dessa curva. Vou chamar de x0. Essa aqui é a nossa função f. Aqui é o f de x0. E agora E essa aqui... Vou melhorar aqui um pouquinho, peraí. Trazendo um pouquinho mais para cá. Pronto. Pronto, que aí a reta tangente ela fica inclinadinha. Melhorar um pouco essa reta tangente. Não tá tão tangente assim. Reta tangente, T. Quem vai ser a reta normal é a reta perpendicular a ela. Desculpa a ferramenta errada. Já vou mudar a cor, peraí. Tá legal assim, né? Essa é a reta tangente. Não, essa é a reta normal. Ficou um pouco mais clara, Daniel? Essa aqui, né? Isso. Dá para enxergar bem esse rosa? Ok. Então, a gente quer descobrir a equação de uma reta. Ela passa pelo mesmo ponto x0, f de x0, porém tem uma nova inclinação. Eu tenho que descobrir quem é essa nova inclinação. Então, só para lembrar alguns tópicos aqui. A equação de uma reta que passa pelo ponto AB e tem inclinação M,
é y é igual a b mais m x menos a. Ok, Daniela? E o que nós sabemos aqui? A reta normal passa por x0, f de x0. O que mais? É perpendicular à reta tangente. Ok, então aqui 90 graus. Mas, eu sei que ela é perpendicular, mas como encontrar essa inclinação? Como encontrar ou como calcular essa inclinação? Então, vamos tentar descobrir isso. Vou colocar assim. Então, vamos olhar para duas retas perpendiculares. Sejam R e S. Duas retas perpendiculares. Vou chamar de M'R a inclinação da reta R e MS a inclinação da reta S. Se MR é a inclinação da reta R, e MS é a inclinação da reta S, então a inclinação de S é igual a menos 1 dividido pela inclinação de R. Ora, centralizar aqui, porque isso é verdade. Vamos fazer aqui um desenho. Uma demonstração aqui rapidinho. Vou fazer aqui um desenho. Claro que aqui MR tem que ser diferente de zero, né? MR diferente de zero. Então aqui está MR e aqui está MS. Não, eu ia usar outra cor? Peraí. Vamos aqui embaixo. Digamos que essa aqui
S. Esse aqui é M. Desculpa. Aqui é S e aqui é R. Então, vamos ver. Para facilitar o desenho. Espera aí. Opa, peguei errado. Vou colocar o R aqui e o S aqui. Bem, vamos lá. Quem é a inclinação de S? A inclinação de S é a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de se esse ângulo aqui, verdinho, for alfa, esse ângulo amarelo é alfa mais 90, tá claro isso? Acho que vai colocar o carinho na parte do lado. Aqui. Eu peguei essa inclinação aqui, adicionei 90. Alfa mais 90. Então, a inclinação de S é a tangente de alfa mais 90. Alfa mais 90 graus. Mas o que é tangente? É seno sobre cosseno. Então, é seno de alfa mais 90 dividido por cosseno de alfa mais 90. Vamos abrir. Quem é seno de alfa mais beta? Seno de alfa mais beta é seno alfa, cosseno beta, mais seno beta, cosseno alfa. Cosseno de alfa mais beta, cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Vamos simplificar um pouquinho. Aqui. Cosseno de 90 é 0. Então, esse cara morreu, esse cara morreu. Seno de 90 vale 1. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Então, restou no numerador 0 mais 1 vezes cosseno alfa, cosseno alfa. Restou no denominador. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Restou no denominador. Agora foi. 0 menos seno de... Desculpa, marquei errado, né? Esse 1 aqui é para cá. Agora sim. E pointer, pronto. Menos seno de alfa vezes 1, menos seno de alfa. Menos seno de alfa. Isso vai dar o quê? Menos 1 dividido. Cosseno, vou passar aqui para o denominador do denominador. Seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Seno de alfa sobre cosseno alfa é tangente de alfa. Mas tangente de alfa, quem é? É a inclinação da reta R. A inclinação da reta R é o MR. Opa! Menos 1 sobre MR. Exatamente nós tínhamos aqui em cima. Olha que legal. Com isso, nós temos uma expressão para a equação da reta normal.
Quem é a equação da reta tangente? Está no sangue de vocês já, né? Y é igual a f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Quem é a equação da reta normal? O ponto continua sendo o mesmo? Então, é y igual a f de x0. Ora, se nosso MR for a derivada, a inclinação da reta normal é menos 1 sobre f'. Menos 1 sobre f' de x0. X menos x0. Então, temos uma expressão fechada para a equação da reta normal e para ponto errado, para a equação da reta tangente e para a equação da reta normal. Ok, gente? Então, eu vou deixar para casa para vocês terminarem o exercício e eu posto lá, quando eu postar o PDF, a solução do exercício, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. O nosso tempo já acabou. Tá bom? Boa noite, Ingrid. Ô, professor, só uma pergunta. Você tinha falado no início da aula que ia ser o nosso último conteúdo para a prova. Não. Eu tinha entendido isso, de que... Nosso conteúdo esse ano. Ah, tá. Que eu ia perguntar se a gente ia ter novos conteúdos ou a gente ia ser Sim, só tem mais conteúdo. Não. exercícios. Ah, Eu tá. estou desenvolvendo o conteúdo junto com exercícios. Tá bom? Só para quem ainda está aí, para quem comemora boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E para quem não comemora, bom recesso. Quem está com matéria atrasada, põe em dia. Tá bom? Aproveite esse recesso aí. E também bom descanso, né? Obrigada, professor. Boa noite, Nada. até ano Boa que noite. vem e boas Obrigada, festas. boa noite. Para todos. Boas festas para você também. Bom recesso. Bom recesso a todos. Igualmente, Giovana.